Amém, irmãos? A paz do Senhor. Espero que o Espírito Santo do Senhor possa te alcançar aí no seu lar com a graça dele, enchendo o seu coração de alegria, de paz, em nome de Jesus. Queria compartilhar com os irmãos um texto, e o título dessa mensagem tem A Tomada de uma Decisão. Às vezes, quando a gente fala sobre família quase perfeita, a gente fica meio assim, apreensivo, né? E achando que a nossa família não é tão perfeita assim como nós achávamos, né? Mas o que eu queria compartilhar com os irmãos é que na Bíblia existem algumas famílias que não são perfeitas também. E aí nós vamos aprender um pouco do que Deus quer falar para a minha vida, para a sua vida nessa noite. Eu queria te convidar você a abrir a sua Bíblia no texto do livro de Ruth, capítulo 1. Nós vamos ler de versículo 1 ao versículo de número 16. Livro de Ruth, capítulo 1, versículo de número 1 a 16. O livro de Ruth é muito fácil de achar, fica entre Gênesis e Apocalipse. Fica ali no meio, pertinho. Vou dar um tempinho para o que você acha aí, para que você possa anotar e deixar esse texto aberto, porque vamos dar uma percorrida nesse texto. Diz assim: nos dias em que os juízes governavam, houve fome na terra, pelo que o homem de Belém de Judá saiu a peregrinar no país de Moabe, ele, sua mulher e seus filhos. Chamava este homem de Elimeleque, sua mulher Noemi e seus 2 filhos se chamavam Malom e Quilom. Eram efrateus de Belém da Judéia. Tendo entrado no país de Moabe, ficaram ali. Morreu Emeleque, marido de Noemi, e ficou ela com seus 2 filhos, os quais se casaram com mulheres moabitas. Uma delas se chamava Orfa e a outra Ruth, e moraram ali quase 10 anos. E morreram também os 2, Malom e Quiliom, ficando assim a mulher desamparada de seus 2 filhos e de seu marido. Então se levantou ela com as suas 2 noras para voltar ao país, pois ouviu em Moabe que na sua terra Deus havia dado pão e havia visitado o seu povo, dando-lhe pão. Pelo que saiu do lugar onde estava, e com ela as 2 noras. Indo elas caminhando para voltarem para a terra de Judá, disse Noemi às suas noras: ide, voltai cada uma para a casa de sua mãe, e o Senhor use convosco de benevolência, como vós o fizeste com o falecido e comigo. O Senhor vos dê que acheis descanso cada uma em sua casa com o seu marido. Quando as beijou, porém levantaram a voz e choraram. E disseram: certamente voltaremos contigo para o teu povo. Noemi, porém, respondeu: voltai, minhas filhas, porque ireis comigo? Tenho eu ainda filhos no ventre para que vos viesse a ser maridos? Voltai, filhas minhas, ide-vos, porque já sou velha demais para me casar, e ainda quando eu dissesse, tenho esperança, ainda que esta noite tivesse marido, e ainda viesse a ter filho, esperá-la-lo-eis até que viesse a ser grande? Deitar-vos-eis por eles? Se tornardes marido? Não, filhas minhas, porque mais amargo me é a mim do que vós a mesma, porquanto a mão do Senhor se descarregou contra mim. Então levantou a voz e tornaram a chorar, e Orfa beijou a sua sogra, porém Ruth se apegou a ela. Pelo que disse a Noemi: eis que tua cunhada voltou para o seu povo, para os seus deuses. Volta também tu após a tua cunhada. Respondeu, porém, Ruth: não me insista em que te abandone e deixes a seguir-te, porque onde quer que tu fores, irei eu, onde quer que pousares, pousarei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Amém?
Vamos orar. Pai, acabamos de ler a Tua palavra, Deus. A Tua palavra é verdade, Pai. Encha os nossos corações nessa noite com a Tua palavra, para que haja motivação, para que haja encorajamento, para que haja, Senhor, esperança nas nossas vidas diante do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nesse texto diz que houve uma crise, houve fome na terra onde essa família estava morando. E aí, então, o pai, chamado Elimeleque, ele resolveu, com a sua família, caminhar para um outro lugar para ver se achava ali uma condição melhor de viver, uma condição melhor de morar. Mas aconteceu que, passado algum tempo, o pai morreu. Ficou só Noemi e seus 2 filhos, que mais para frente vieram se casar com mulheres moabitas, fazendo assim ali casamento misto. Entrou um casamento misto na sua casa, e aquele povo que tinha uma cultura, que tinha umas características diferentes, começaram então a compartilhar com novas pessoas, com novas culturas. Os filhos de Noemi casaram agora com mulheres de outra religião, com outros deuses, com outra cultura, e dentro de casa um casamento que não é da mesma fé, e eles casaram com mulheres de outra fé. Depois de ter morado ali quase 10 anos, morreram também os 2 filhos, Malom e Quilion, e Noemi ficou ali sozinha com suas noras. Quantas vezes nós nos encontramos em situações assim difíceis, onde nós nos encontramos só, e você tem todo um planejamento quando é adolescente, quando é jovem, para vou casar futuramente, vou ter filhos, eu vou ter netos, e a minha casa vai estar cheia, e de repente tudo isso desmorona, aí você não tem mais nada, fica só. Essa era a situação de Noemi. Noemi se encontrava ali numa situação assim de desespero. Aí você olha que ela perdeu família, aquela família que era para ser uma família perfeita se perdeu, os filhos foram embora, morreu o marido, morreu os filhos, ficou ela só. Parece quase um romance. Esse livro é quase um romance. Se vocês lerem os 4 capítulos depois, vocês vão ver que a Bíblia é bem paternalista, e ali ela vai ver que as 2 protagonistas desse livro são 2 mulheres, não são homens, né? E ali nós começamos a olhar, quando Noemi ouve que lá em Moabe, que lá na sua terra em Judá, Deus tinha visitado e tinha trago pão novamente, então ela deixou de ser imigrante e quis voltar para a sua terra, e ela clamou para suas noras que fossem embora e voltassem para suas casas, que ela, por ser velha, não teria como casar novamente, não teria como ter um novo marido e gerar novos filhos para que as suas noras esperassem essas crianças crescerem e casassem novamente. E Noemi se sentiu ali arrasada, e nós olhamos aqui pelo texto, ela estava desolada, que não tinha mais perspectiva de vida, não via mais futuro, não tinha para onde caminhar, não queria mais viver. O Senhor, e aí a situação ficou ruim. Mas é interessante nós notarmos, queridos, que nesse texto é importante perceber que o texto não fala que Noemi enfrentou tudo que enfrentou porque ela estava em pecado, porque ela era infiel, porque ela teve uns sérios problemas. Não. Porque na época do juiz, a questão era assim: se você pecou, você era castigado. Se você distanciasse de Deus, sua terra era invadida. Então a coisa ela era muito rápido. E aqui nós olhamos no texto, nenhum momento o texto cita que Noemi ou sua família havia cometido pecados ou que estava fazendo algo de ruim. Aqui realmente foi simplesmente uma tragédia que aconteceu com aquela família. As pessoas tentaram fazer a sua vida direito, houve problemas, elas não conseguiram resolver. Por muitas vezes a gente luta pela nossa família e as coisas que acontecem,
foge da nossa alcance e a gente não tem como resolver aquilo. Quando a gente conversa com pessoas que tiveram histórias dramáticas em família, não só porque fizeram coisas erradas ou que enfiaram o pé na jaca, mas às vezes existe tragédia que, por mais que a gente tenha lutado, venha se abater. A nossa família, por mais que a gente tenha se esforçado, às vezes acontece isso. Pode ser que hoje na sua família tenha algo assim acontecendo, como aconteceu na família de Noemi. E aí, olhando esse texto, eu comecei a ver que nada na vida é muito sólido, ou acontece do jeito que a gente planejou, do que a gente pensou. Às vezes a coisa sai de outra maneira. Às vezes você tem uma família que viveu perfeita por 10 anos, como Noemi, e ali viu a casa cair. Aí as coisas aconteceram. E por 10 anos, em um momento de crise, uma confusão, dificuldade, pessoas se separam, problemas sérios financeiros, que a sua família se dividiu, parte foi para um lado, parte foi para o outro. Às vezes acontece isso. E a gente fica querendo e pensando numa família perfeita. Como que é o Natal na sua casa? O Natal na sua casa é perfeito? Quando todo mundo se reúne no Natal? Mas você fala, mas o que você está falando de Natal? Nós estamos chegando na Páscoa. Não, mas no Natal, geralmente, as famílias se reúnem, né? E há aquelas famílias que se reúnem, aí um pai é separado, e aí ele vai visitar o filho, e a nova esposa dele não se sente bem, porque ela queria estar lá na casa da mãe dela, ainda não foi. Aí você tem um tio que está na mesa, que ele teve um problema de saúde, não pode falar, senão ele fica bravo. Aí um outro que perdeu o pai faz pouco tempo. E aí você tem aquele primo que é rebelde, não quer mais ir na igreja, e se fala de oração, ele fica bravo, fica com a cara fechada. Aí parece que você está numa festa de Natal, que parece que a mesa é cheia de minas, você tem que ter cuidado para pôr a mão, senão explode. Poxa vida, às vezes nós vivemos momentos assim, tipo, temos o sentimento de agridoce no Natal, que parece que a coisa vai andar, mas a coisa não anda. Ficamos cheios de temor. Será que existe uma família em que todos os homens são todos bem empregados, as mulheres são todas virtuosas, que os filhos são tão amáveis, que ninguém morre de doença, está todo mundo assim velhinho, todos irão morrer dormindo? Que negócio maravilhoso, né? Seria bom se toda a família fosse assim, mas não é, queridos, não é. A gente pensa às vezes nos amigos da gente do colégio, aquele menino era o primeiro da turma e tal, e devia ter um emprego bom, mas aí vem a condição financeira e tal, e a gente olha para ele e parece que ele está pior do que a gente. Mas sabe, queridos, no versículo de número 20, a gente vê aqui que Noemi estava nessa situação. E ela estava tão amargurada que no versículo de número 20 ela diz assim: não me chame de Noemi. Noemi significava amável, uma mulher que tinha um coração amável. Aí de repente vê que a vida se fez com ela e ela diz: me chamem de Mara, pois o Todo-Poderoso tomou a minha vida e me tornou amarga. De mãos cheias eu saí e de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamas de Noemi? O Senhor colocou contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. A mulher que era amável entrou numa crise com Deus, agora se tornou uma mulher amarga. Olha, o que aconteceu com ela? Problema financeiro, imigração, morte do marido, casamento misto dos filhos, morte do filho, nora desamparada, pobreza, falta de netos e amargura com Deus. Ela tinha razão de estar amarga? Sim, ela tinha. E muitas vezes nós sofremos com razão e entramos num processo de sofrimento, de vitimação, não sem razão. O Senhor é contra mim, não gosta da minha vida. Ele abençoou um bocado de gente, mas ele passou a minha vez. Na hora que era minha vez de chegar a bênção, o anjo virou do lado e passou.
e agora estou nessa ruína, nessa desgraça. Aquela pessoa aí vai viver assim, um sofrimento por muito tempo. E ela se sente tão amargurada que o cobertor dela é o sofrimento. Onde ela estiver, ela vai falar: você conhece a minha vida? Você sabe do meu sofrimento? E aquele sofrimento acaba sendo uma cobertura para a vida dela. Algo, se você tirar aquele sofrimento da vida dela, ela deixa de existir. Aí ela vai para o culto, ela fala para a irmã do sofrimento. Ela vai para o pequeno grupo, ela fala do sofrimento. Não sem razão. Mas viver sofrendo assim não vai ajudar em nada. Pelo contrário, vai piorar. E como fazer então? Como vamos fazer então, quando Noemi chegou naquela situação que ela não se aguentava mais, a situação estava ruim? Noemi então chama as suas noras e despede as suas noras. Orfa então chora, despede da sua nora e vai embora. Mas Ruth disse para ela o seguinte: não insista comigo que te deixareis, mas acompanharei-te onde for. Onde quer que ficares, eu ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Ali, naquele momento, Deus providencia o livramento para Noemi. Ruth foi o livramento para Noemi. Enquanto Noemi olhava a sua situação, vida, e dizia: não há mais esperança para a minha vida acabou, não há futuro para mim, não há resolução para a minha vida. Ruth, que tinha vivido quase a mesma coisa por ter perdido o marido também, ela olhava e dizia: não, ali com o Deus de Noemi, com o povo de Noemi, há esperança para que a minha vida se torne melhor. E Ruth pensava assim, e foi dessa maneira. Enquanto Noemi só olhava para as suas dores, seu sofrimento, para a sua angústia, havia outra pessoa andando com ela, que o dia todo com disposição para mudar o sofrimento, para mudar a sua situação. Às vezes, queridos, dentro da igreja nós encontramos pessoas assim, que acham que Deus virou as costas para ela, que Deus não quer saber dela, e que ela não quer mais viver essa vida, e do lado existe outra pessoa que passa a mesma coisa e diz: não, Deus é bom, ainda vai ter solução, Deus ainda vai mudar o destino da minha vida, Deus ainda vai me dar um livramento. Às vezes nós vivemos assim. 5 pontos, queridos, que eu queria falar com você rapidinho, você que está nos assistindo, que fez Ruth tomar uma decisão, mudar a decisão da vida dela, e talvez possa ser para você. Ruth perseverou na sua fé no Deus de Noemi. Apesar das circunstâncias, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. O que Noemi via, a sua situação de sofrimento, o seu drama, o que Ruth via, as coisas que Deus poderia fazer, que ainda poderia chegar, mas eu trago pela esperança para a minha vida o futuro, que eu não tenho ainda, mas que pela fé eu vejo um futuro melhor. A fé é isso, é não olhar para as circunstâncias, mas olhar para aquilo que Deus pode fazer através dessa situação. Segunda coisa, elas estavam pobres, mas Ruth assumiu uma postura de sustentar a sua sogra. Então, você vai ver no texto mais à frente que Ruth começou a trabalhar num campo, colhendo espigas e levando para sustento da sua sogra. Então, agora Ruth virou sustentadora da casa dela e começou a trabalhar, não deixou o seu luto, o seu sofrimento impedir com que ela trabalhasse de forma vigorosa. Ela não deixou a vida entrancar, ela não deixou a vida acabar com o sofrimento dela, mas ela lutou. Terceira coisa, Ruth ouviu e obedeceu os conselhos de Noemi. Quando Noemi começou a ver a situação que estava mudando, ela, como mulher experiente, então começou a aconselhar a Ruth. E às vezes a gente recebe conselhos sábios e não obedecemos. Às vezes você consulta para saber qual é a melhor decisão tomar, mas não toma a decisão certa. Ruth, ela escutou os conselhos sábios, obedeceu, uma pessoa que sabe
dar a direção correta, mas não só isso, caminhou em direção correta. Quarta situação, a conduta de Ruth em favor da sua sogra encantou a Boaz, que era o seu novo pretendente, e que Boaz viu em Ruth, primeiramente, o fato de como ela cuidava da sua sogra. O que as pessoas têm visto na sua vida, meu querido, minha querida, você que está em casa nos assistindo? Que tipo de atitude você tem que as pessoas percebem em você? Porque a atitude que eu tenho diante da vida vai me levar para lugares que Deus quer que eu esteja. O meu testemunho, o testemunho que eu dou na minha vida, vai me levar em lugares grandes. Talvez você esteja num emprego que não é muito bom, mas se você se esforçar e trabalhar, e aí não blasfemar, não murmurar, então o seu chefe, seu supervisor vai ver que você é uma pessoa firme, pode confiar em você. Quem sabe ele te passa uma outra direção, e amanhã ou depois você, com o seu comportamento, com o seu testemunho, você está num lugar melhor. Depende de mim, depende de você. O testemunho de Ruth encantou a Boaz. E quinto, Ruth agiu para conquistar Boaz. E não só ela ficou esperando o homem da sua vida, como ela foi até lá, se arrumou, passou um batom, trocou o vestido, se perfumou. Você lê o texto, ela deitou pertinho de Boaz, fez todo o esqueminha para conquistar o cara. Aqui talvez Deus possa estar profetizando para você, minha irmã, que está esperando um marido aí, para você, meu irmão, que está esperando uma esposa, né? Seja ágil, né? Trabalhe da maneira certa com Deus. Aí você vai perceber que, de repente, Deus vai acontecer junto com as suas atitudes proativas, como Ruth teve. Ruth trabalhou na roça, ali buscava cevado, trigo, passou ali em frente do terreno, Boaz viu, se encantou por ela, e aí vai acontecendo a história, porque ela estava trabalhando, porque ela foi atrás, porque ela se decidiu não falar sim para a vida, mas buscar o Senhor. São esse tipo de atitude que nós precisamos ter. E mais para frente, queridos, vocês vão ver que Ruth se casa com Boaz, e Deus concede a graça, e ela tem um filho, e esse filho futuramente faz parte da genealogia, e através da vida de Ruth, através da obediência dela com Deus, através da adoração dela com Deus, vem a pessoa de Jesus. Quando nós não desistimos, não importa qual seja a situação que você está passando nessa noite, quando nós não desistimos de Deus, Deus permite que Jesus nasça em nossa vida, e quando Jesus nasce em nossa vida, tudo se faz novo, tudo se faz novo. Que o Senhor possa te abençoar, queridos. Eu queria deixar um texto para você aqui. Salmo 126, 5 e 6 diz assim: aquele que semeia com lágrimas, com cantos de alegria colherão. Aquele que sai chorando enquanto lança semente, voltará com cantos de alegria, trazendo os seus feixes. Queridos, que o Senhor te abençoe nessa noite. Não importe qual seja a situação, se levante como Ruth, escolha o Deus verdadeiro, escolha andar com esse Deus, escolha viver com esse Deus, escolha esperar que Deus tenha uma solução para a sua vida, para os seus problemas. Que o Senhor Jesus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Não importa qual seja a sua situação nessa noite, se é perdas, se é questão financeira, se é questão de enfermidade, Deus seja contigo, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe.